Voltamos com Toda Mulher hoje falando a respeito do tráfico de mulheres para exploração sexual. Carlos Nicodemos, você como coordenador executivo do Trama, as mulheres que conseguem voltar, as que conseguem, né? O que elas fizeram para voltar para o Brasil quando estavam em outro país, sendo exploradas sexualmente? Ora, os dados que nós temos dizem respeito a uma ruptura daquela cadeia de escravidão. Então conseguem denunciar, conseguem ter alcance a alguma organização local que faz um trabalho de abordagem direto nas ruas, e o Trama desenvolve hoje no Rio de Janeiro esse trabalho nas ruas, em Copacabana, na Barra da Tijuca, em Duque de Caxias, junto às áreas especialmente que trabalham profissionais do sexo, fazendo essa averiguação preventiva da abordagem que podem ser feitas por esses aliciadores, mas quando conseguem romper no exterior esse ciclo de escravidão, ou alcançadas por um programa de prevenção, elas conseguem então retornar, geralmente auxiliadas por essas organizações e também auxiliadas pelo governo local, que efetivamente, de uma maneira muito pragmática, quer que retorne o mais rápido possível mesmo, porque isso está dentro de uma lógica do chamado fluxo imigratório e que precisa ser contido. Agora, ninguém é laçado para levar à força, né? Todo mundo que vai, né, e acaba caindo nessa condição é seduzido a isso. O que uma mulher deve ficar atenta para saber, esse é um caso de amor que pode dar resultado, ou esse é um convite realmente para o meu sucesso, e onde é um tráfico e que pode virar um trabalho escravo? Então. É verdade. Não existe uma engenharia, uma tecnologia apurada para isso, não. Isso está muito no nosso senso de averiguação mesmo, de aprofundar aquelas informações que nos são dadas. Sua pergunta é muito pertinente. Primeiro que a gente não vai generalizar tudo, não é? Porque aí a gente não vai sair do país, vai achar que, toda mulher vai achar que está sendo vítima de um convite e pode ser vítima de tráfico de pessoas. Mas, por exemplo, dividir com alguém a questão daquela perspectiva de sair, se aprofundar sobre as informações que são prestadas, ou seja, verificar as referências de quem está falando, por quem está falando, aquela oferta de trabalho, procurar organismos oficiais no país do qual aquela empresa ou aquela pessoa se diz representar de uma empresa, para saber se existem registros realmente confirmados. Existem organismos nos países que podem, inclusive, dar essa informação. Por exemplo, na Espanha existem programas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, se você está desconfiada que pode estar sendo aliciada num processo de tráfico de pessoas, você pode escrever, inclusive, e perguntar em português, porque é um idioma da comunidade europeia, sobre aquela referência daquela pessoa, que certamente vai contribuir para, primeiro, evitar, se for o caso, e segundo, desencadear um processo de investigação daquele grupo que está atuando, aliciando mulheres. O número do tráfico de mulheres tem aumentado ou diminuído com tantas campanhas aí que a gente tem visto? Então, esse é um problema social, eu prefiro chamar de problema, que não se pode precisar em termos de dados estatísticos, porque ele tem uma questão de cifras ocultas muito latente. Então, e ele se movimenta de acordo com os programas que são oferecidos. Quanto maior o número de programas oferecidos, a gente consegue se aproximar mais, desses dados e dar uma aparência de que eles estão subindo. Mas é certo que há muitos anos existe o problema do tráfico de pessoas. E não é só na questão da exploração sexual de mulheres. Você vai no tema, você aprofunda a questão da mulher na área da infância e da adolescência, você vai ver que as fronteiras secas hoje no Brasil, lá em cima, tem gerado um volume altíssimo de meninas que são traficadas na fronteira seca, vendidas, comercializadas dentro daquele espaço geográfico. E ali já tem números já que são bastante significativos, que não diz respeito um pouco ao cenário turístico do Rio de Janeiro, mas sim àquela região
que tem aquilo como peculiaridade. Mas é possível dizer que os programas têm crescido e que o número de vítimas tem aumentado na proporção desses programas que têm naturalmente atraído essas informações. É a velha história, não tem onde denunciar, ninguém denuncia, né? À medida que aparecem os programas, aparece a conscientização, a tendência é ficar mais visível também o acontecimento, a realidade. Exatamente isso, assim, é preciso, porque no momento em que os programas são criados e a informação é gerada, a sociedade se empodera disso e a partir dali começa então a apresentar denúncias que podem ser feitas inclusive ao próprio consórcio Trama, através do site www.projetotrama.org.br. Tem algum telefone também? 2507-6464. Tá. Bom, a gente falava do tráfico internacional de pessoas e você disse que a maioria das mulheres brasileiras são levadas para a Espanha. De acordo com as estatísticas da Polícia Federal, a maior parte das vítimas de exploração é do estado de Goiás, seguido de Minas, Rio e São Paulo. Qual o perfil da mulher que os aliciadores buscam para levá-las daqui do Brasil? Então, tem duas variáveis que tornam a mulher brasileira, vamos dizer, um alvo interessante para esse processo do tráfico de pessoas. Primeiro que o passaporte brasileiro é um passaporte muito cobiçado, então é um passaporte universal. A nossa cultura, né, a nossa miscigenação proporciona 1000 caras de 1000 culturas, então torna um passaporte muito cobiçado, de fácil trânsito em relação aos países da Europa, do leste europeu, para onde inclusive são levadas essas mulheres. Segundo, que a atuação dos aliciadores vai direto na questão das profissionais do sexo. Então, há uma abordagem, e aí esses estados têm, para além da questão do tráfico de pessoas, dados estatísticos em relação à exploração sexual de mulheres, que aí é uma questão interna, e dentro dessa cadeia de trabalho das profissionais do sexo, há, sem sombra de dúvida, a questão do turismo, que alimenta então esses estados como estados preferencialmente, vamos dizer assim, fornecedores desse tipo de situação para o exterior. Com agora a vinda da Copa e das Olimpíadas, isso aumenta o número de mulheres vindas, também traficadas de outros países para o Brasil? Olha, é possível que sim, mas eu acho que nós temos que cuidar do nosso problema interno. O segundo plano, nós estamos no momento agora, como disse a deputada Inês, nós estamos no momento do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então é um trabalho que está sendo coordenado pelo Ministério da Justiça, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, com o Ministério dos Direitos Humanos, e que tem percorrido os estados buscando informações para a construção desse plano. Sem sombra de dúvidas, está na agenda de prioridade, em termos de investimentos, por parte do Estado brasileiro, e aí digo, governo, parlamentares, secretários, sociedade civil, a questão dos 12 estados da Copa do Mundo. Eles precisam ser trabalhados para preventivamente, não só falar do tráfico de pessoas, mas a questão das violências sexuais, da exploração sexual, e que nós possamos fazer uma Copa do Mundo descolado da ideia de que isso aqui é um paraíso, né, no qual os turistas podem vir para se divertir com mulheres. Quer dizer, é preciso descolar culturalmente isso, e no meu ponto de vista, no ponto de vista das nossas organizações que compõem o Trama, isso se faz através de campanhas e programas de prevenção e responsabilização. O Brasil vem reduzindo o número da sua população em extrema pobreza e faz parte da prioridade do governo da presidenta Dilma erradicar a extrema pobreza no Brasil. Você acredita que com a erradicação da extrema pobreza pode reduzir essa questão do tráfico de pessoas, de mulheres especialmente? Acho que sim. Talvez incida medianamente na medida em que o perfil da mulher, da mulher vítima de tráfico de pessoas, ela não está propriamente numa categoria de extrema pobreza. Ela está numa categoria de pobreza, mas
é possível que isso incida numa reconfiguração, talvez, do próprio núcleo familiar, e aí vá criando alternativas internas que possam, por exemplo, gerar empregabilidade, porque essas pessoas são levadas por uma dita oportunidade, e atrás dessa oportunidade, se ela está internamente colocada aqui, não há por que viajar para buscá-la no exterior. Então é possível que isso incida efetivamente no tema do tráfico de pessoas. Essa abordagem é feita em mulheres com baixa escolaridade ou baixa renda, ou também acontece em qualquer classe social? Acontece em qualquer classe social. Temos informações de que isso pode incidir, inclusive, em classes universitárias, em convites para estudar no exterior, trabalhando, e isso depois se converter numa situação de escravidão. E para além da questão da mulher, você tem dados hoje no universo do futebol, por exemplo. Nós lançamos essa cartilha, que é uma cartilha que faz um debate sobre a prevenção do tráfico no futebol. Então, se chama Na Rede Certa, que tem como principal objetivo trabalhar as crianças e os adolescentes e seus familiares, né, na ida dessas crianças para o exterior. Cada vez mais, com idades menores, essas crianças são comercializadas para o exterior como mercadoria do futebol. E relatório de 2007 da União Europeia aponta que o Brasil e a África, países da África, são os principais fornecedores de crianças e adolescentes para esse universo. Então, por exemplo, essa é uma modalidade moderna, né, de tráfico de pessoas, onde crianças e adolescentes são levados e o seu direito à convivência familiar, à educação, à convivência comunitária acabam sendo violados. E não tem um perfil propriamente de pobreza extrema, ou seja, é um perfil de classe média baixa ou classe baixa, e que a gente tem que atuar também prevenindo os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Nesse caso também, mulheres são levadas via futebol? Sim, mulheres são levadas via futebol, quando não famílias são levadas, né? Porque a FIFA proíbe comercializar crianças e adolescentes, ou seja, até 18 anos. É proibido um clube fazer um contrato. Então o que acontece, muitas das vezes, deputada, é que o clube convida a mãe para morar no exterior, emprega e arruma um visto para a mãe morar no exterior. Lá, ela ficando, a criança então é colocada numa escolinha de futebol. E ela fica distante de toda a realidade familiar, cultural, educacional, junto com o filho dela, atrás de uma oportunidade. A questão, e nós estamos averiguando isso, é quando não dá certo. Porque quando isso dá certo, aí dizem que depois lá na frente recupera. A questão da convivência comunitária, a convivência familiar. Mas quando não dá certo, essa criança é devolvida, se tem um problema de saúde, se tem um problema, uma lesão. Então, essa é a nossa principal questão. Ou seja, estão dando um drible na FIFA, né, quando, por mais que ela diga que não pode abaixo de 18 anos, e aí buscam formas alternativas de levar a família para o exterior. Tá ok, eu quero agradecer a participação do deputado e também do Carlos Nicodemos e dizer, se você gostou deste programa, você pode revê-lo através do site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.